Meu nome é Sérgio L., sou artista plástico, moro e trabalho em Fortaleza, Ceará. Nasci no interior do Ceará, no Crato, e vim morar aqui aos 10 anos de idade. Já com essa ideia fixa de ser um artista. Eu sempre soube, desde criança, que eu ia ser artista plástico, que essa ia ser minha profissão. Só não sabia direito como fazer isso virar realidade. Comecei a estudar pintura muito cedo, logo aos 10 anos, quando eu cheguei aqui, e participar de exposições coletivas. Aos 16 anos eu fiz a minha primeira exposição coletiva. Alguns anos depois, em 1988, eu fiz a minha primeira individual. Mas trabalhei também por um bom período, a maior parte da minha vida, com publicidade. Uma profissão que eu procurei como um meio de me manter financeiramente, já que viver de artes plásticas era muito complicado, mas ao mesmo tempo que eu tivesse ainda ligado, de uma certa forma, à imagem, porque eu trabalhava na área de direção de arte, ilustração, arte finalista, esse tipo de coisa. E trabalhei durante muito tempo. Sempre procurei empregos de meio período, nunca peguei um emprego de período integral, porque eu nunca queria parar de pintar. Isso nunca aconteceu. Eu não me lembro de um período que eu tenha passado um mês sem fazer algum quadro, sem desenhar, sem pintar. Isso faz parte da minha vida, foi a vida inteira. Mas eu ainda queria que aquilo fosse o principal, eu queria que fosse me dedicar somente àquilo. Então eu tinha isso na minha cabeça, de um dia deixar a publicidade e ficar só pintando. Quando se fala de empreendedorismo, acredito que quanto mais difícil é a profissão que você escolheu, mais importante é você ser empreendedor. Mais importante é você pensar estratégias de como desenvolver esse trabalho, de como fazer com que esse trabalho dê certo. Eu acho que isso eu sempre tive um pouco. Eu sempre tive uma visão de que meu trabalho deveria ser mostrado. Então, na primeira exposição, em 88, eu tive ideia de pintar outdoors e distribuir pela cidade. Eu pintava aquilo na mão, pedaço por pedaço, dentro do apartamento. E era uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma exposição de arte ser divulgada em outdoor. Mas eu tinha consciência que aquilo era importante, que quanto mais eu me mostrasse, mais chances o meu trabalho teria de ser mais visto e ter um espaço maior no mercado. Eu não vejo muito um artista chegar e numa galeria, bater na porta de uma galeria, mostrar o seu trabalho e funcionar as coisas desse jeito. Eu acho que não funciona assim. Geralmente a galeria lhe escolhe porque ela viu algum trabalho seu em algum local, ela se interessou pelo seu trabalho. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. E você se mostrar e você encontrar essas formas de se mostrar, eu acho que é uma coisa das mais importantes. Antigamente era mais fácil até para um artista novo, porque tinha muitos salões. Aqui em Fortaleza tinha Salão de Abril, tinha Salão dos Novos, Unifor Plástica, e era um tipo de salão que funcionava, você fazia uma inscrição, aquele seu trabalho era avaliado, selecionado, participava da exposição, e aquilo era muito importante, você ser visto e você às vezes ganhava prêmio e tinha algum incentivo para isso. Hoje em dia, quando os salões são menos, em menor quantidade, e quando tem, é mais através de curadoria, que funciona de uma forma diferente, os curadores escolhem quem vai participar, você não tem essa chance de um artista novo se mostrar muito facilmente, não. Mas, ao mesmo tempo, existem formas de você divulgar o seu trabalho que naquela época não existia, como a internet, mídias sociais, esse tipo de coisa. E isso funciona muito. Você postar uma foto no Facebook, seu trabalho é visto por milhares de pessoas. E isso pode chegar a meios e galerias e pessoas que se interessem pelo seu trabalho, e isso vai abrindo portas também. Então é uma forma de pensar e de se trabalhar muito interessante. Quando eu pensei, há uns 10 anos atrás, em traçar estratégias de como eu ia parar de trabalhar com publicidade e ficar só pintando, eu entrei com um projeto pela Lei Rouanet para fazer um livro. Eu queria fazer um livro, uma grande exposição, onde esse livro ia ser distribuído em galerias, para arquitetos, de uma certa forma divulgar esse trabalho, e eu acreditava que isso iria me abrir portas, o que realmente aconteceu. Levou mais ou menos uns 3 anos entre o início do projeto, captação, aprovação, captação e até a exposição ser finalizada.
E realmente isso foi muito interessante. Esse nível de mostrar o seu trabalho para muita gente, de ter um registro disso, foi muito interessante. Depois disso eu ainda fiz mais 2 livros, eu tenho um total de 3 livros publicados sobre o meu trabalho e estou já dando início a um projeto de um 4º. O meu trabalho se divide basicamente entre pintura e infogravura. A pintura eu uso técnica mista, geralmente pigmento, lápis de cor, pastel oleoso e principalmente tinta acrílica. Eu pinto sobre tela, geralmente telas de grandes formatos. A infogravura eu faço já há muito tempo, desde quando eu comecei a trabalhar com computador. Nesse tempo, tudo se desenvolveu muito rápido, tanto softwares para você utilizar para manipular a imagem, desenhar, como também equipamentos e a própria impressão, que hoje em dia tem uma qualidade muito boa, com tinta UV, que tem uma resistência muito grande ao tempo. Esse é o meu ateliê, o espaço onde eu trabalho. Durante muito tempo eu trabalhei e morei no mesmo local. Eu percebo que quando eu separei o trabalho de casa, as coisas ficaram muito mais interessantes, porque eu consigo produzir mais, eu gosto de pintar vários trabalhos ao mesmo tempo, por vários motivos. Primeiro porque os trabalhos às vezes exigem um tempo de secagem, enquanto um está secando você está trabalhando no outro. Quando é tudo da mesma série, um interage com o outro de uma certa forma, você prepara uma tinta, você pode usar em vários trabalhos. Então, eu acho que o ateliê me deu essa possibilidade de uma produção muito maior. Aqua foi uma série onde eu estava trabalhando com tecidos, fiz uma exposição chamada Dobras Moles, que era basicamente a partir de tecidos, essa forma que ele tem meio orgânica das dobras. Eu tinha feito uma exposição toda a partir disso, que eram trabalhos meio que abstratos, mas também tinha um pouco da figuração, mas sempre buscando essa luz, a forma orgânica que esse tecido trazia. Quando eu vi uma vez uma imagem do tecido na água, eu achei que aquilo podia dar um resultado bem interessante. Eu chamei uma amiga bailarina, a Nívia Jorge, mandei fazer umas coxas de retalho e fiz umas filmagens dela na piscina. Fiz filmagens internas, por baixo da água, fotografei também. E desse conjunto de imagens que eu captei, eu passei a fazer alguns trabalhos. Eu iniciei na ideia de fazer um trabalho para uma exposição específica, para uma coletiva, e quando eu vi que o resultado me agradou muito, eu comecei a realmente pintar vários trabalhos do mesmo tema. Depois eu fiz várias infogravuras, daí surgiu a exposição Aqua. Essa exposição depois eu fiz em Curitiba, também fiz a exposição Aqua em Salvador. Então para mim foi uma série muito importante. Logo depois eu comecei a trabalhar, eu vi que muitos dos trabalhos que eu fazia na tela do computador, quando eu vi impresso, não precisava de algumas mudanças. Então eu perdia as gravuras iniciais que eram impressas, eu perdia muito. E comecei a meio que trabalhar com isso também, com essas impressões que tinham dado errado. Então eu recortava isso e colava sobre madeira, fazendo outros trabalhos, que na verdade eram fragmentos de trabalhos anteriores. Eu comecei a fazendo pintura, pintando essas imagens depois de colado em madeira, e depois eu comecei a fazer isso também no computador, recortando fragmentos de trabalhos anteriores e formando novos trabalhos, que davam um resultado meio abstrato, e era imensamente interessante de fazer, porque eu via a similaridade que tinha de trabalhos que eu fiz há 20 anos atrás com os trabalhos atuais, quando eu colocava um do lado do outro. E isso ia formando novas imagens. Para mim foi muito interessante, foi muito rico trabalhar nessa série. Atualmente eu trabalho numa série que eu chamo de Paradisos, porque é toda baseada em
natureza. Eu comecei a fazer isso vendo uma folha de torém, que é uma folha que quando seca ela enrola toda e faz um desenho extremamente bonito. E eu trouxe uma folha dessa para casa, comecei a desenhar e fazer trabalhos a partir dela, e a partir disso surgiram outras imagens de outras plantas, geralmente ressecadas. Geralmente eu pegava folhas mortas e plantas mortas que eram secas e transformava isso, dava cor e fazia fusões e desenhava a partir delas. E daí surgiu a série Paradisos, que é o que eu atualmente estou trabalhando e tenho alguns projetos em relação a ela.